Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente analisar essas 6 primeiras rodadas do Campeonato Paraibano e também projetar as últimas 3, tá? 2/3 da primeira fase já foram, né? O campeonato se encaminhando para a reta final e o Belo fora do G4 e matematicamente ameaçado em relação ao rebaixamento. Vou falar se esse risco é real, vou falar de quantos pontos aqui o Botafogo precisa para se classificar para a próxima fase, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral, compartilha aí com seus amigos botafoguenses e deixa um comentário, tá, ao final do vídeo, que também é super importante. Bom, vou abrir aqui na tela o Senhor Gol, tá, que é um site bem interessante para simular resultados, enfim, já está aqui na tela. O Senhor Gol aberto. Primeiro, analisar o Paraibano até o momento. Tá? Todo mundo disputou 6 jogos, com exceção de Sport e Confiança, que já jogaram no domingo pela 7ª rodada, um jogo antecipado. É o jogo que abriu a 7ª rodada e o Sport venceu, 2-1. Né? Esse resultado praticamente rebaixou o Confiança, que tem 2 jogos, e está a 6 do Sport e Patos. Então, Confiança teria que vencer os 2 jogos. O Sport perdeu os 2 jogos e o Confiança ainda tirar 6 gols de saldo. Improvável, né? Então, Confiança meio que já foi com Deus aí, vai retornar à 2ª divisão, que é uma pena, né? É um time ali que tem uma torcida até interessante, comparece aos jogos. Tem um estádio que tem um gramado muito ruim, tá? Enfim. Mas era um time simpático na 1ª divisão, mas alguém tem que cair e o Confiança já se encaminha para ser rebaixado. E aí, Pombal e Sport brigam pela última vaga da manutenção e a última vaga em relação ao rebaixamento. O Botafogo tem 9 pontos, está a 2 pontos do Pombal, que tem o mesmo número de jogos restantes em relação ao Belo. Mas assim, vamos lá, né? Para o Botafogo cair, o Botafogo teria que empatar 2 jogos e perder 1. Tá? Com o desempenho que o Botafogo está tendo, não seria nenhuma surpresa, até porque a tabela do Botafogo não é simples. Mas eu acredito que o time vai melhorar, o time não vai piorar em relação ao que apresentou até aqui. Então o Botafogo deve vencer pelo menos um dos 3 jogos, já iria a 12, tá? E aí o Pombal teria que fazer 5 pontos em 9. Os jogos restantes do Pombal são contra Atlético em casa, depois Confiança fora, ele pode vencer, e na última rodada pega o Souza, tá? O Pombal tem 2 jogos que ele pode fazer 6 pontos, ele iria a 13, tá? Vencendo o Atlético e vencendo o Confiança. Mas também acho improvável ele vencer os 2 jogos. Tá? E tem outra questão, tá? O Sport teria que fazer 4 pontos em 6. Não é só o Pombal ultrapassar o Botafogo. O Sport teria que ultrapassar o Botafogo também, tá? Para o Botafogo cair. E o Sport pega Campinense 13. Cara, vamos colocar que o Botafogo tem uma vitória, 12 pontos. O Sport vencendo um jogo e empatando o outro, ele iria a 12 também, mas teria um saldo pior em relação ao Botafogo, tá? A diferença de saldo hoje é de 4 gols. Então, assim, não vou nem me alongar muito, esse risco do Botafogo cair é simplesmente matemático. O Botafogo não vai ser rebaixado, tá? Muito pelo Sport de Patos, não é nem muito pelo Pombal. O Pombal tem 2 jogos ali que ele pode vencer e a 13, por exemplo. E o Botafogo tropeçando muito aí nas últimas rodadas, possível o Pombal ultrapassar. Mas o Sport eu acho bem, bem difícil, né? 13 Campinense, ele vencer um, empatar outro, acho que isso não vai acontecer. E vencer os 2 jogos, menos ainda. Então o Botafogo vai muito se salvar pelo Sport de Patos. Bom, vamos lá. Agora o que interessa, classificação. A gente tem um G4 que daqueles 5 times, né, que a gente projetava que iam brigar pelas essas 4 vagas, pela primeira vez no campeonato a gente tem 4 times dos 5 favoritos iniciais. Mas a gente não tem o maior favorito inicial, que era o Botafogo, que é só o 7º. A gente tem Serra Branca com 12, encaminhou bem a classificação, tá? O Serra Branca. Campinense 11 e Souza 10. Eu acho que esses 3 times encaminharam bem, tá? A classificação. Acho que dificilmente vão ficar de fora. E aí é uma vaga para 13, Atlético, Nacional e Botafogo. E o Botafogo pega ainda Atlético e 13. O Botafogo depende só de si. Se ele vence o Atlético no Sertão e vence o 13 no Clássico aqui no Almeidão,
ele vai se classificar. Né? Ele vai entrar no G4 sem depender de outro resultado. O Botafogo ainda não depende de outros resultados. Ele ainda depende das próprias forças, muito pelos jogos aí de confronto direto. Vamos simular? Vamos simular aqui as rodadas? Tem que tomar um cuidado aqui, porque a gente teve esse jogo pela 7ª rodada. Mas, por exemplo, Botafogo e 13, que é da 7ª, vai ser depois do jogo da 8ª, tá? Atlético e Botafogo 13 Sport, que vão acontecer agora. E Serra Branca e Nacional também acontece já agora. Acontece nessa segunda-feira, inclusive. Então vamos lá. Pela ordem cronológica dos jogos. Serra Branca e Nacional. Vou colocar a vitória do Serra Branca. 13 vence o Sport de Patos. E o Atlético e Botafogo. Cara, eu vou botar empate, tá? Eu vou ser realista por enquanto. Eu ainda vou ser... Pelo que o Botafogo apresentou, enfim, nada leva a crer que o Botafogo vai conseguir vencer o Atlético no Perpetão. Não que eu acho que não vai vencer, tá? O Lisca vai ter uma semana de trabalho e pode acertar na escalação, o time evoluir em relação ao último jogo e o Botafogo vencer. Também não é nenhum absurdo. Mas, como a gente ainda não viu isso na prática, vamos na realidade. Aí, a gente vai ter, no dia 14, Pombal e Atlético, né, que é no sábado. O Atlético joga quarta com o Botafogo, joga sábado, né? Meio ruim, tá? Tudo bem que é no Sertão ali, joga em casa e depois em Pombal, né? A distância não é tão longa. Mas, enfim. Cara, o Pombal não perdeu nenhum jogo fora de casa. Eu vou colocar empate aqui, tá? Pombal, osso duro de roer como mandante. E aí a gente tem depois Nacional e Souza, que jogam no dia 12. Cara, o Nacional joga segunda e joga quinta, né? Enfim, essa tabela foi meio maluca, né? Não entendi essa lógica dos jogos. Até a questão do Botafogo jogar primeiro contra o Atlético, até entendo, porque quarta-feira é dia de muriçocas aqui em João Pessoa, enfim, a Polícia Militar não libera. Então, por isso teve essa inversão. Mas poderia ter invertido só esse jogo, né? Não precisava ter invertido tudo. Mas, enfim. Nacional e Souza. Patezinho também, tá? Nacional em casa é difícil. O Souza também não mostrou aí tanta superioridade. Perdeu do Sport de Patos, por exemplo, o Souza, em casa. Serra Branca e Campinense. Campinense e Serra Branca vai ser no sábado. Cara, vitória do Campinense. Serra Branca contra o time de Campina, ele geralmente não faz muita coisa, não. Bom, Botafogo e 13. Esse jogo é importante. Vamos lá. Já colocando aqui todos os resultados. Vamos colocar aqui também Confiança e Pombal. Cara, Confiança rebaixado. Eu acho que o Pombal vai vencer esse jogo, tá? Campinense e Souza, eu vou botar um empate. Então vamos voltar aqui para Botafogo e 13, que vai ser só no dia 18. Botafogo, nessa situação, ele está a 2 da zona de rebaixamento e está a 2 da zona de classificação. Então, significa o quê? Que esse jogo ele vai ter que vencer. Se ele não vencer o Atlético, ele vai ter que vencer esse. Tá? Um dos dois ele vai ter que vencer. Isso é certeza. Vamos botar a vitória contra o 13, porque em casa o Lisca já vai ter um tempo maior de trabalho. Enfim, vamos colocar que a vitória contra o 13 é mais provável do que contra o Atlético. Então venceu o 13. Aí o Botafogo entra no G4. Aí quem cai é o Souza, tá? O Souza é quem fica fora. Mas por quê? Porque eu botei empate também Nacional e Souza. Por exemplo, se o Souza vence, aqui 2-1, né? O Souza ele dá uma subida aqui na classificação. Não, ele tá com 11 pontos ainda, tá meio errado isso aqui, né? Vamos ver aqui. Dá agora sim. Aí o Souza iria para a terceira colocação, 13 que ficaria de fora. Cara, Botafogo e 13 tem tudo para ser uma decisão por vaga, tá? Tem tudo para ser uma decisão por vaga. Esse jogo vai ser quente, viu? E o Botafogo vai ter que vencer. Não vai ter muita... Ao menos que vença o Atlético. Se ele vence o Atlético, o empate pode nem ser tão desastroso contra o 13. Mas se não vencer o Atlético, só a vitória interessa no clássico contra o 13. Bom, mas eu vou deixar empate ainda, tá? Vou deixar empate aqui. E aí a gente chega na última rodada. Botafogo até brigando pela liderança contra o Serra Branca, né? Pode até ser líder.
mais ameaçado, porque o Souza tem um ponto. E o Souza pega o Pombal em casa. Acredito que o Souza vence na última rodada. 13 e Nacional. Nacional também brigando por vaga, talvez até ameaçado contra o rebaixamento. Cara, o 13 não me passa muita confiança, tá? Eu vou botar a vitória do 13 aqui. Sport e Campinense. Empate, talvez? Sport ainda lutando para não cair. Enfim. Atlético e Confiança aqui, vitória do Atlético. Cara, a tabela do Atlético é boa, tá? Ele pega o Confiança na última rodada. Se o Atlético entrar na última rodada dentro do G4, ele não sai. Então ficar de olho nisso, tá? Cara, se o Atlético vence o Botafogo, ele tá classificado. Cara, e o Atlético ainda na oitava rodada, ele tem um Pombal, tá? Não, na sétima rodada, né? Ele tem um Pombal. Eu botei empate aqui, mas se ele vencer, cara, complica. Vamos lá. 1-0, 1-0, 1-0. E aí o Botafogo, com empate, classificaria? Vamos ver. Não classificaria. O empate deixaria o Botafogo com 14 pontos. O Souza com 15. Tá? Então teria que torcer para o Souza não vencer o Pombal, por exemplo. Mesmo assim, não seria suficiente porque o Botafogo perderia nos critérios de desempate para o Atlético, que teria 4 vitórias a 3. Então, assim, vai ter que vencer também o último jogo, tá? 5 pontos, aparentemente, não vai dar certo. Cara, os resultados da rodada foram ruins, né? Desse final de semana. Vitória de Campinense e Souza foi péssima. Se fosse empate nesses jogos, seria bem melhor para o Botafogo. Talvez 5 pontos desse. Mas com 5, eu já vi. 5 não vai dar, tá, galera? Então, 5 não dá. Essa é uma verdade. Então, 5 pontos aí teria que ser uma combinação muito, muito boa para o Botafogo se classificar. Ele tem que fazer pelo menos 6. Então, vamos botar que ele vença aqui. Tá? 6 ele se classifica. Ele iria 16. Aí vamos colocar aqueles jogos que a gente botou empate e tal, sendo ruim para o Botafogo. Mas aqui o Campinense vence. Tá? Eu estou botando aí um cenário bem, dando tudo errado para o Botafogo, tá? Campinense e Souza. Aqui eu acho que empate é bom para o Botafogo, né? O que seria ruim? Talvez acho que não tem aqui muito o que mudar aqui, né? Talvez aqui na sétima rodada a gente possa mudar o quê? Se a gente bota a vitória do Souza aqui e vitória do Atlético, fica mais ou menos assim. O Botafogo ainda se classificaria. Mas com um empate em Cajazeiras, tá? O Botafogo teria que fazer 7 pontos. 7 pontos de 9. Tá? Com 2 vitórias e um empate. Então é meio complicado. Por exemplo, se ele empata com 13, ele já fica fora. Né? Com 5 pontos. Aí vamos inverter aqui. Vamos botar vitória contra o Atlético, empate contra o 13. Vamos ver o que daria. Classificaria. Talvez seja até melhor vencer o Atlético do que vencer o 13, tá? Se for para empatar 1, talvez seja melhor empatar com o 13. Queria 15 aqui, né? Cara, assim, 6 ou 7, tá? 5 não deve dar. Vamos lá, resumo da ópera é esse. 5 não deve dar. 6 deve dar e 7 é certeza. Tá? Aqui, pô, o Serra Branca tá ficando fora com 15. E o Serra Branca tem 5 vitórias. Se é o Botafogo com 15, o Botafogo tem 4 vitórias. Então o Botafogo ficaria de fora. Tá, vamos colocar aqui um jogo que o Botafogo perca. Pô, vamos botar, vai que perde o Atlético e vence os últimos 2 em casa. Vamos lá. Também vamos fazer esse cenário aqui para ver o que dá, né? Vence 13. Também fica fora, tá? Cara, se o Botafogo perder do Atlético, há uma grande probabilidade do Botafogo ficar fora, mesmo vencendo os 2 jogos. Cara, é pior do que eu imaginava, tá? Na minha cabeça, 6 pontos era certeza, mas não é. Fiz aqui várias combinações e 6 pontos pode servir se vencer o 13. E se vencer o Atlético. Mas se for perdendo do Atlético e vencendo 13 Serra Branca, já não ajuda. Tá? Então, é uma situação um pouco
complicado. O Botafogo tem que trazer um pontinho de Cajazeiras. Na pior das hipóteses, um pontinho de Cajazeiras para se classificar. Senão, o Botafogo vai ficar fora. Há uma boa probabilidade de alguém com 15 pontos ficar fora. Tá? Vamos botar empate aqui com Serra Branca, tá? Empate com Serra Branca. Vitória contra o 13. E empate contra o Atlético. Também não vai dar, né? Vai ficar com 12, não vai ficar muito longe. Cara, 5 pontos não dá, tá? Então é isso aí. Resumo da ópera, fiz aqui várias combinações. É isso. Cair, não vai cair, tá? Aí se Botafogo, só se os nossos guerreirinhos fizerem muita força. Então, esquece rebaixamento. Quer dizer, esquece não também, né? Tem que pontuar. Também não é bom ficar de olho. Mas a gente é torcedor, a gente pode falar. Cara, G4 é com 6 pontos, tá? E com 6 pontos ainda há um risco de não ser o suficiente. Então, 7 pontos é a garantia. 6 pontos deve dar. Mas se as combinações não ajudarem, o Botafogo pode ficar de fora. Se Souza vence fora, o Nacional, se o Atlético vence fora o Pombal, o Botafogo pode ficar fora mesmo com 16. É isso. A situação não é simples. Então é isso, tá? Trazer pelo menos um ponto de Cajazeiras. Derrota em Cajazeiras pode significar que o Botafogo, mesmo vencendo os últimos 2 jogos, fique fora, tá? Então tem que vencer, tem que pontuar em Cajazeiras e vencer os 2 jogos em casa para ter uma certeza de classificação. Senão a situação vai ficar complicada e o Botafogo pode ficar fora do G4. É isso. Vamos lá. Lisca, uma semana aí de trabalho que apresente aí um novo Botafogo contra o Atlético lá no Perpertão. É isso, valeu, galera. Tamo junto, até a próxima.